Há um tipo de cansaço que você não conta para ninguém. Ele não aparece no seu rosto. Você não pensa em desistir. Pelo contrário, você é ótimo em fazer as coisas funcionarem. Você acorda, trabalha, cuida de tudo, mas lá no fundo parece que há uma bateria que nunca carrega 100%, como se você estivesse sempre devendo horas de sono para si mesmo. Esse esgotamento não vem do seu trabalho, vem da sua postura. Os estoicos ensinavam que o que mais gasta nossa energia não é o movimento, é a tensão. É o esforço constante de parecer que está tudo bem, de manter a guarda alta, de segurar o teto para ele não cair. Você pode deitar na cama, pode fechar os olhos, mas, por dentro, você continua segurando esse teto. E segurar é muito mais cansativo do que levantar pesos. Talvez você nunca tenha aceitado isso. Porque aceitar parece que você está falhando. Parece que, se você soltar, perde o controle. Então você continua, você entrega resultados e acha que isso é ser você. Mas seja sincero agora, neste escuro seguro. Quando foi a última vez que você baixou totalmente o escudo? Não apenas dormir, mas realmente sentir que não precisava se defender de nada? Esse momento é raro. E por ser raro, o cansaço vira uma montanha. Você está mais exausto do que imagina, porque se acostumou a viver em estado de alerta, como um soldado que dorme com as botas calçadas. Eu sou assim, você diz. A vida é dura, você pensa. Mas isso não é quem você é. Isso é apenas um hábito de sobrevivência. Seu corpo aprendeu a ficar rígido porque em algum momento relaxar não era seguro. Talvez você teve que crescer rápido demais. Talvez teve que ser o adulto da sala quando ainda era criança. O corpo guarda isso. Ele trava os músculos e essa trava continua aí, mesmo que o perigo já tenha passado há anos. Agora, à noite, no silêncio, isso fica claro. Quando não há ninguém te cobrando, você ainda sente a pressão. Não é culpa sua. É apenas o seu corpo tentando te proteger do jeito que aprendeu. Você ficou mestre em aguentar, tão mestre que esqueceu como é derreter. Você está mais cansado do que admite, porque vive como se estivesse em um tribunal, provando sua inocência a cada minuto, provando que é capaz, que é forte. Mas olhe ao redor, com os olhos da mente. Quem está te julgando agora? Ninguém. O que você precisa provar agora? Nada. Se não há resposta, então essa tensão é só um eco do passado. Ecos não podem te machucar. Você não precisa concordar comigo. Não precisa pensar sobre isso. Só perceba o quanto de energia você gasta segurando o ar nos pulmões ou tensionando os ombros. Perceber isso já é o começo do descanso. Os estoicos diziam que o verdadeiro repouso começa quando a alma tira a armadura. E essa armadura parece sua pele, de tanto tempo que você a usa. Mas ela não é você. Ela é apenas pesada. Enquanto me ouve, não tente relaxar à força. Relaxar não é uma tarefa. Apenas pare de segurar o mundo. Se o ar quiser sair, deixe. Se o corpo quiser afundar no colchão, deixe. Se a mente quiser viajar, deixe. Você não precisa provar que está exausto para merecer o descanso. Seu corpo já sabe. E quando ele percebe que não precisa mais carregar o céu nas costas, algo muda. O nó se desfaz. Um pouquinho de cada vez. Você não precisa dizer nada. Não precisa chorar, nem explicar. Só permita agora não ser eficiente. Aqui não tem chefe, não tem plateia. Sem metas, não tem meta. Seu corpo lembra como é ser apenas humano. Você está cansado porque nunca se deixou cair nos braços da vida. Não cair para se machucar, mas cair para ser amparado. E tudo o que pedimos aqui é que você não impeça essa queda suave. A pessoa forte que você construiu vai estar lá amanhã. Ela só não precisa trabalhar agora à noite. Lição 2. O motor que nunca desliga. Existe um barulho que você nem ouve mais. Não é um som de fora.
é um zumbido interno, como uma geladeira velha que nunca para de funcionar. É o esforço de estar ligado, de estar pronto, de estar checando se está tudo no lugar. Você não acorda e pensa, hoje vou ficar tenso. Você simplesmente acorda e já veste essa roupa de prontidão. E isso consome sua vida. Os sábios estoicos sabiam que a gente se desgasta não pelo que fazemos, mas pelo que não paramos de fazer dentro da cabeça. Esse esforço invisível é silencioso, mas ele rouba sua paz. Talvez você sinta isso quando tenta sentar no sofá e não consegue ficar quieto, ou quando deita e sente que ainda está correndo por dentro. Isso não é ansiedade óbvia, é um modo de espera ativo. Seu corpo está pronto para correr ou lutar, mesmo que você esteja de pijama. E o perigo é que isso parece ser uma qualidade, parece responsabilidade. Parece que você é uma pessoa atenta. Você aprendeu que baixar a guarda é perigoso, que se distrair é erro. Então você vigia. Mesmo no escuro do quarto, mesmo quando todos dormem, enquanto ouve minha voz, note com carinho. Existe alguma parte de você vigiando a porta? Não procure com a mente, sinta. Existe um estado de alerta aí dentro? Esse é o esforço invisível. Ele está na respiração curta, no maxilar apertado, na mente que rastreia cada som da casa. Você está parado por fora, mas correndo uma maratona por dentro. A vida moderna nos ensina a acelerar, mas ninguém nos ensina a pisar no freio interno. E parar internamente não é só fechar os olhos, é parar de sustentar a realidade. Mas isso dá medo. Para quem passou a vida segurando as pontas, soltar parece um abismo. Então, o motor continua ligado, gastando combustível. Talvez você pense que esse motor é você, que sem essa preocupação constante, você deixa de existir. Mas isso é mentira do hábito. Esse esforço constante não é sua identidade, é apenas um vício nervoso. Ocupou espaço demais na sua casa mental. Agora, não tente desligar esse motor à força. Isso seria brigar. E brigar acorda o corpo. O convite é mais suave. É permitir que uma parte de você tire folga agora, mesmo que por um segundo. Se o corpo estiver tenso, não julgue. Se a mente estiver tagarelando, não brigue. O segredo é você não participar da conversa. Deixe o barulho acontecer, mas não dê atenção a ele. Quando você não alimenta a atenção, ela morre de fome. Devagar. Os estoicos sabiam que o descanso real não se fabrica. Ele se permite, e ele chega quando esse esforço invisível percebe que está falando sozinho. Talvez você note pequenas pausas agora, momentos em que o nada acontece. Esses intervalos são ouro. Eles ensinam ao seu sistema nervoso que é seguro parar, que o mundo não acaba se você desligar por um instante. Você não precisa acreditar nisso agora. Seu corpo acredita quando sente. O motor que nunca desliga não precisa ser quebrado. Ele só precisa entender que a viagem acabou por hoje. E ele entende isso quando você percebe. Agora, neste segundo, nada precisa de mim. Esse agora é pequeno, mas é um refúgio. Não precisa puxar a tomada, só tire o pé do acelerador. E o carro vai parando sozinho, pela inércia da calma. A força que te trouxe até aqui não vai sumir, ela só vai dormir um pouco. Lição 3. A estranheza de soltar o peso. Existe um momento curioso que quase ninguém nota. Não é um momento de glória, é um momento de desistência doce. Não desistir dos seus sonhos, mas desistir de segurar o universo nas mãos. Você passou tanto tempo tenso que a tensão virou seu chão, virou o normal. Mesmo sem motivo, seus músculos estão prontos para a ação. Os estoicos diziam que não adoecemos por tropeçar. Adoecemos por nunca sentar na beira do caminho. E você aprendeu que sentar era proibido, que relaxar tinha um preço alto. Então você ficou em pé, anos a fio, até esquecer como é a sensação de uma cadeira macia.
Quando você finalmente para de se sustentar, não é um alívio imediato. É um silêncio estranho, como se você estivesse flutuando e não soubesse onde segurar. Talvez você sinta isso agora. Um vazio, e agora? Isso não é ruim, é sinal de cura. É o hábito antigo perdendo o emprego. Enquanto me escuta, perceba, você não está se preparando para uma batalha, mas seu corpo age como se estivesse. Isso não é você, é a memória do seu corpo. Você não precisa lutar contra ela, basta não ajudar. Quando você não ajuda a atenção a ficar, ela começa a escorregar. E escorregar aqui é bom, é economia de vida. A natureza não faz força para ser natureza. A árvore não faz força para crescer. Ela apenas é. Seu corpo sabe fazer isso. Quando você para de interferir, a respiração acha o ritmo da onda do mar. Os ombros descem da orelha. A vigilância tira um cochilo. Nada disso precisa da sua ordem. Acontece quando você sai da frente. Talvez uma parte sua fique esperando um sinal, uma luz, uma sensação mágica. Essa espera é o controle tentando voltar. Aqui, a mágica é a ausência de peso, a ausência de aperto. Você não sente algo novo entrando, você sente o velho saindo. Menos pressão no peito, menos barulho nos olhos. Pode ser tão sutil que você nem perceba, mas suas células percebem. Parar de se sustentar não é virar outra pessoa. É voltar a ser quem você era antes de o mundo te dizer para ser duro. Aquela criança que dormia no banco de trás do carro, ela ainda vive aí. E ela só quer que você pare de dirigir por algumas horas. Enquanto ouve, não tente fazer isso acontecer. Só não se levante de novo. Se sentir que está afundando, vá. Se a mente quiser ir para longe, deixe ir. Se o silêncio vier, não faça barulho. Quando você finalmente para de se sustentar, seu sistema entende. Não preciso provar nada agora. E quando não há nada a provar, o sono vem. Não como uma fuga, mas como um presente. Esse aprendizado não precisa ser decorado. Ele fica gravado na pele. O que você sente no escuro cura o seu dia claro. Agora, solte. Não conclua nenhum pensamento. Deixe o corpo fazer menos. Só um pouco menos. Isso já é tudo. Lição 4. O fardo de ser o forte. Existe um peso que não se mede na balança. É o peso de ser a rocha, aquele que aguenta tudo, aquele que não chora, aquele que resolve. Você não escolheu isso num cardápio. A vida foi te empurrando. Você aprendeu que precisava ser duro para não quebrar, que precisava engolir o choro para continuar andando. E funcionou. Você sobreviveu. As pessoas te admiram. Nossa, como você é forte, elas dizem. Mas elas não veem o custo dessa força. Os estoicos sabiam que a força real não é rigidez. Uma árvore rígida quebra na tempestade. O bambu se curva e sobrevive. Mas você aprendeu a ser muro, não bambu. E muros racham em silêncio. Talvez, ouvindo isso agora, você sinta um desconforto. Como se relaxar fosse um erro. Como se ao baixar a guarda, tudo fosse desmoronar. Esse medo é antigo. É a memória de quando você precisou ser forte porque não tinha quem fosse por você. O corpo aprendeu. Soltar é perigoso e manteve os punhos cerrados até hoje. O peso de ser forte o tempo todo é uma exaustão na alma. Aparece na impaciência sem motivo, no cansaço que o fim de semana não cura, na dificuldade de rir de verdade. Você não está com defeito, está apenas sobrecarregado. Neste momento, não tente jogar esse peso fora. Seria mais um esforço. Apenas note que você está segurando uma mala pesada num quarto onde não vai viajar. Ser forte é bom. O problema é não ter permissão para ser frágil. A natureza tem inverno e verão, dia e noite, atividade e pausa. Você tentou viver só no verão, só no dia, só na atividade. E isso não existe. Talvez você pense, se eu parar, tudo cai. Mas olhe com verdade agora. O que vai cair neste exato minuto se você relaxar os ombros? O teto continua lá.
A cama continua lá. O mundo continua girando. Se a força continua ligada, é por vício, não por necessidade. O fardo começa a ficar leve quando você entende. Eu não preciso ser o herói agora. Heróis também dormem. Sustentar cansa. Fingir que não dói cansa. Você não precisa contar suas fraquezas para ninguém. Não precisa postar na internet. Aqui, no escuro, basta não carregar. Se o corpo quiser amolecer, deixe. Se vier um suspiro fundo, deixe. Se a mente quiser parar de planejar, deixe. Isso não te faz fraco, isso te recarrega. A força que sabe descansar dura muito mais. Os estoicos chamavam isso de conhecer o limite. Saber quando avançar e quando recolher. Você não precisa decidir nada agora. Só não continue segurando a parede. Ela fica em pé sozinha. Quando o peso cai, mesmo que só um pouquinho, o corpo agradece. É um alívio fresco. Como tirar sapatos apertados depois de um dia longo. Você não acorda fraco amanhã. Você acorda renovado. O peso de ser forte não precisa sumir num estalar de dedos. Basta que agora você o coloque no chão, ao lado da cama. Ele vai estar lá se você precisar depois. Mas agora você está livre. Lição 5. O corpo que se esqueceu de deitar. Existe uma exaustão que não vem de correr. Vem de nunca pousar. Não cair como quem fracassa, mas pousar como uma pena que chega ao chão. Seu corpo aprendeu muito cedo que o chão era duro, que cair doía, que confiar era arriscado. Por isso ele nunca pousou de verdade. Mesmo deitado, seus músculos flutuam, tensos. Mesmo dormindo, seus dentes se apertam. O corpo guarda segredos que a cabeça já esqueceu. A memória mais antiga é: fique alerta ou algo ruim acontece. Talvez você teve que ser adulto quando era pequeno. Talvez o ambiente era imprevisível. O corpo aprendeu a não relaxar como forma de defesa. E transformou isso em postura, uma prontidão eterna. Você acha que isso é normal, mas normal é alternar. Olhe para um gato dormindo. Ele derrete, ele vira líquido. O ser humano foi feito para isso também, mas você travou o botão de desligar. Não por querer, por precisar lá no passado. Mas agora a necessidade acabou. E o corpo ainda não recebeu o memorando. Enquanto ouve, observe sem julgar. Existem partes de você que parecem estar esperando um susto? Não é dor, é uma espera elétrica. Como se o chão pudesse sumir. Isso não é ansiedade, é hábito. O corpo que nunca teve permissão para pousar vive desconfiado da gravidade. Os antigos sabiam que a cura vem quando voltamos ao ritmo natural. E o ritmo natural pede entrega. Mas você interrompeu a entrega. Agora vamos retomar devagar. Não tente convencer seu corpo com palavras. Ele não fala português. Ele fala sensação. E a sensação que ele precisa é não sustentar. Não é uma decisão, é uma não ação. Se o corpo quiser afundar 2 centímetros no colchão, não segure. Se a respiração quiser ir até a barriga, não trave. Se a sensação de queda vier, não se assuste. Cair aqui, no sono, é seguro. Talvez você sinta uma estranheza. Posso mesmo soltar? O corpo pergunta. Se você não fizer nada, ele entende que sim. Esse aprendizado não é um grito de alívio, é um sussurro de paz. Menos rigidez nas juntas, menos controle nas pálpebras. O corpo que não podia cair, agora descobre que tem uma rede de segurança. Essa rede é a sua própria permissão. Você não precisa autorizar verbalmente, basta não impedir. Os estoicos chamariam isso de aceitar a natureza. Não criar resistência. Enquanto ouve, faça menos. Faça menos do que você costuma fazer para existir. Menos força, menos vigilância. Mesmo que seja por 10 segundos. O corpo aprende rápido quando sente que é seguro. E quando ele aprende que o chão é amigo, o sono muda de qualidade. Deixa de ser um apagão e vira nutrição. Você não precisa monitorar o processo. O corpo sabe o caminho de volta para casa. Ele só precisa que você destranque a porta.
E a chave é simplesmente parar de empurrar a porta contra o vento. Solte a maçaneta e deixe a gravidade fazer o resto. Lição 6. Por que a paz parece uma ameaça? Há uma razão para você ficar inquieto quando tudo se acalma. Não é porque você gosta de estresse. É porque no seu livro de regras interno, silêncio sempre precedeu tempestade. Em algum capítulo da sua vida, relaxar foi perigoso. Talvez você baixou a guarda e se machucou. Talvez se divertiu e foi punido. O corpo gravou. Relaxamento, nem é risco. Os estoicos sabiam que o medo mais difícil de vencer não é o do leão. É o medo de não ter um leão para vigiar. Você não pensa conscientemente nisso. Você só sente um incômodo quando está tudo bem. Está quieto demais. Você pensa. O que estou esquecendo? Sua mente pergunta. Esse alarme falso não deixa você aprofundar no sono. A vigília vira seu estado natural. E vigiar cansa a alma. O problema não é estar atento, é nunca desligar o radar. Nenhum radar foi feito para funcionar 24 horas por dia sem queimar os fusíveis. A natureza pulsa, ela não fica estática. Mas você tenta congelar o estado de alerta. Enquanto me ouve, pergunte gentilmente ao seu corpo: por que temos medo de soltar agora? Não espere palavras. A resposta vem como uma sensação, talvez um aperto no peito, uma perna inquieta. Isso não é defeito, é proteção desatualizada. Seu corpo está tentando te salvar de um perigo que não existe mais nesta sala. A lição aqui não é lutar contra o medo, é mostrar ao corpo pela experiência que está tudo bem. Como se faz isso? Relaxando um pouquinho e vendo que o teto não caiu. É um teste de realidade. Se agora você soltar o maxilar, o mundo acaba? Não. Se você deixar as mãos abertas, algo ruim acontece? Não. Aos poucos, o corpo percebe, o alarme estava errado. E isso é revolucionário. Os estoicos ensinavam que a coragem real é saber confiar no fluxo da vida. Confiar que você pode dormir e acordar inteiro. Que você pode baixar o escudo e não ser ferido. Relaxar parece perigoso porque você confundiu tensão com segurança. Mas tensão constante é fragilidade. Ela te quebra aos poucos. Segurança real é flexibilidade. É saber navegar na calmaria. Não tente mudar tudo hoje. Pequenas permissões já bastam. Agora eu posso fechar os olhos por 1 minuto sem vigiar. Agora eu posso deixar a barriga mole. Se vier um pensamento de cuidado, não brigue com ele. Apenas não obedeça. Deixe o pensamento passar como uma nuvem. Quando você não reage ao medo, o corpo aprende a verdade. Você está seguro. Estar relaxado não é estar vulnerável, é estar em paz. O corpo absorve essa verdade no silêncio e começa a gostar da calma. Começa a ver o sono como amigo, não como perda de tempo. Você não precisa forçar essa confiança. Ela brota quando você para de regar o medo. Neste momento não há exigência. Isso é o bastante para começar a reescrever sua história interna. O perigo passou. Pode descansar. Lição 7. O medo secreto de perder o controle. Existe um medo que a gente esconde até de nós mesmos. Ele se veste de organização, de planejamento, de preciso resolver isso. Mas por baixo da máscara é o pavor de perder o controle. Não o controle do carro ou das contas, mas o controle de si mesmo. Você tem medo de que, se parar de vigiar, vai se desmontar, vai enlouquecer, vai chorar para sempre. Os estoicos viam essa necessidade de controle não como poder, mas como escravidão. Quem precisa controlar tudo é escravo de tudo. Você vigia seus pensamentos, vigia suas emoções, vigia sua respiração, como se você fosse o gerente da sua própria existência. Isso é exaustivo. Nenhum gerente trabalha 24 horas sem colapso. Talvez lá atrás, perder o controle foi ruim. As coisas saíram dos trilhos, houve dor, e você jurou, nunca mais. Criou uma muralha de ordem, e essa muralha te protegeu. Mas agora,
ela te prende, ela não deixa o sono entrar, porque dormir é a perda suprema de controle. Dormir é confiar no escuro. Enquanto ouve, note, há um fiscal aí dentro querendo organizar essa experiência? Estou relaxando certo? Isso vai funcionar? Esse fiscal é o medo disfarçado. Ele quer garantir o resultado. Mas aqui, o resultado vem justamente de não garantir nada. A verdadeira segurança, diziam os sábios, é confiar que você sabe nadar e não tentar secar o mar. Você não precisa controlar as ondas, você só precisa boiar. E boiar exige soltar o corpo, não endurecê-lo. Talvez você sinta uma resistência. Não posso soltar. Tudo bem, respeite essa voz, mas não a siga. Experimente só por 1 segundo não segurar o volante. O carro da sua vida está parado na garagem agora. Nada vai bater. Quando você não obedece à ordem de controlar, o corpo descobre uma liberdade nova. A liberdade de ser imperfeito, de ser incompleto, de ser apenas vida respirando. O medo de perder o controle diminui cada vez que você solta e percebe que continua inteiro. Nada quebrou. Você ainda é você, só que mais leve. Não tente abandonar o controle de uma vez. Isso assusta. Faça pequenas férias do controle. Deixe um pensamento vir sem analisar. Deixe uma emoção passar sem dar nome a ela. Deixe o corpo achar uma posição estranha. O controle só existe se você gasta energia nele. Se você não gasta, ele murcha. E isso não é caos, é fluxo. A natureza é sábia. Seu coração bate sem você mandar. Seu pulmão respira sem você ordenar. Você pode confiar nessa inteligência automática. Ela sabe te manter vivo enquanto você dorme. O medo secreto perde a força quando você vê que a vida te sustenta, mesmo quando você não faz nada. Não precisa segurar. Você está sendo segurado pela cama, pela vida, pelo momento. Isso basta. Lição 8. Quando a mente cansa do teatro, chega uma hora que a mente pede arrego. Não porque você quer, mas porque acabou o combustível de fingir. Fingir que está tudo sob controle. Fingir que não dói. Fingir normalidade. Durante o dia, sua mente é uma atriz de Oscar. Ela sorri, responde, calcula, planeja, mas quando a luz apaga, a atriz desmorona no camarim. E esse desmoronamento não é ruim. É verdade. Os estoicos sabiam que a mente não pifa por pensar. Ela pifa por sustentar mentiras. Mentiras de que somos invencíveis, de que damos conta de tudo, de que não temos medo. Quando a mente não aguenta mais fingir, ela começa a soltar coisas sem sentido. Imagens aleatórias, memórias misturadas, frases soltas. Você deita e a cabeça vira um liquidificador. Você acha que isso é insônia ou problema, mas muitas vezes é só a mente tirando a maquiagem. Ela está soltando o roteiro do dia, está processando o lixo. Se você tenta organizar isso, você acorda a atriz de novo. Ei, volte para o palco, organize esses pensamentos. Não faça isso. Deixe a mente delirar. Deixe ela pensar bobagem. Deixe ela visitar lugares sem lógica. Isso é o sinal de que o controle racional está dormindo. E se o guarda dormiu, você pode entrar no castelo do sono. A mente não aguenta mais fingir, porque fingir consome uma energia vital que agora precisa ser reposta. Permita que seus pensamentos sejam desconexos. Não procure sentido agora. O sentido é para o dia. A noite é feita de mistério e sombra, e na sombra você não precisa ser coerente. Você só precisa ser. Deixe a cortina fechar. O espetáculo acabou. E finalmente, você pode ser apenas a plateia silenciosa do seu próprio descanso. Lição 9. O vício de querer consertar o mundo. Existe um hábito que a sua mente cultiva sem você perceber. A teimosia de querer consertar tudo. Mesmo agora, deitado, uma parte de você está tentando resolver o seu cansaço.
tentando resolver o dia de amanhã, tentando resolver a sua vida. Você trata o sono como se fosse mais um problema mecânico que precisa de uma chave de fenda e esforço para funcionar. Mas o sono não é um problema. O sono é uma resposta. Os estoicos nos ensinam que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. O passado já foi. O futuro não existe ainda. O resultado das suas ações não é seu. No entanto, você deita na cama carregando uma caixa de ferramentas invisível, pronto para apertar parafusos que nem existem. Você repassa conversas, reescreve e-mails na cabeça, planeja rotas. Isso é o vício da utilidade. Você aprendeu que precisa ser útil o tempo todo para ter valor. Que se não estiver produzindo ou resolvendo, você está desperdiçando tempo. E essa crença é o veneno do descanso. Neste momento, quero que você visualize com a imaginação essa caixa de ferramentas pesada que você carrega. Ela está cheia de preocupações, de planos, de tenho que fazer. Sinta o peso dela na sua mão mental. E agora, imagine-se colocando essa caixa no chão, do lado de fora do quarto. Ouça o barulho dela tocando o chão. Feche a porta. Você não é um mecânico agora. A oficina fechou. O mundo está cheio de rachaduras, sim. A vida tem problemas, sim. Mas nada, absolutamente nada, pode ser consertado às 3 da manhã ou no silêncio do seu quarto escuro. Tentar resolver problemas agora é como tentar costurar uma roupa no meio de um furacão. Só gera frustração. A sabedoria está em aceitar a inutilidade temporária. Permita-se ser inútil por algumas horas. Permita-se não ter função. Você não precisa ser pai, mãe, chefe, funcionário ou salvador agora. Você é apenas uma consciência que respira. O mundo vai girar sem a sua ajuda esta noite. E isso é uma bênção, não uma falha. Deixe o universo cuidar da logística enquanto você cuida da sua energia. Solte a chave de fenda. Solte a necessidade de entender. Apenas sinta o lençol. Isso é tudo o que você precisa fazer agora. Lição 10. A paz do que ficou inacabado. Há uma mentira que te contaram, que você só pode descansar quando terminar tudo. Quando eu acabar isso, eu relaxo. Quando a lista zerar, eu durmo bem. Mas você já percebeu a armadilha? A lista nunca zera. A vida é um rio contínuo de tarefas. Sempre haverá louça na pia, e-mails na caixa de entrada, metas para bater. Se você esperar terminar para descansar, você nunca descansará. Esse desconforto que você sente ao deitar, essa sensação de pendência, é a sua mente brigando com a realidade. Os estoicos chamavam isso de resistir ao fluxo. Você quer que o dia tenha 30 horas, mas ele só tem 24. Você quer ter feito mais, mas fez o que foi possível. A lição profunda aqui é fazer as pazes com o inacabado. Olhe para o seu dia de hoje com compaixão. Talvez você tenha deixado coisas para trás. Talvez tenha esquecido algo. Talvez não tenha sido perfeito. E está tudo bem. A perfeição é uma estátua de mármore, fria e dura. A vida real é incompleta, bagunçada e quente. Aceitar o inacabado é um ato de coragem. É dizer, eu fiz o meu melhor. E o que não foi feito não pertence ao hoje. Imagine que o dia de hoje é um livro que acabou de ser fechado. Você não pode escrever mais nenhuma linha nele agora. A tinta secou. Ficar relendo as páginas tentando encontrar erros só cansa a sua vista. Guarde o livro na estante. Amanhã você abre um caderno novo, em branco. Mas agora, neste intervalo sagrado entre o ontem e o amanhã, nada precisa ser completado. Você é um ser humano, não uma máquina de produção em série. Máquinas quebram se não param. Humanos adoecem se não aceitam seus limites. Seu limite hoje foi esse, e foi o suficiente. Mesmo que sua cabeça diga, você deveria ter feito mais, responda com gentileza. Talvez, mas agora eu vou dormir. Sinta o alívio de não precisar ser completo.
Você pode ser um rascunho, você pode estar em construção. O sono é o cimento que fortalece a obra para o dia seguinte. Sem ele, nada se sustenta. Então, abrace as suas pendências como quem abraça velhos conhecidos e diga a elas: esperem lá fora. Agora é a minha vez. Lição 11. O silêncio não é vazio. Muitas pessoas fogem do silêncio. Elas ligam a TV, rolam o celular, buscam barulho, porque quando o silêncio chega, ele parece um buraco negro. Ele parece vazio, e no vazio você é obrigado a se encontrar com quem você é. Isso assusta. Assusta porque estamos desacostumados com a nossa própria companhia. Mas os estoicos viam o silêncio de outra forma, não como ausência de som, mas como presença de paz. O silêncio não é um buraco, é um banho morno. É o espaço onde a sua alma consegue esticar as pernas. Durante o dia, você vive apertado em barulhos, opiniões, notícias e pressa. Sua alma fica encolhida. À noite, o silêncio é a oportunidade de expandir. Talvez, ao fechar os olhos, o silêncio traga pensamentos que você estava evitando. Preocupações, medos, memórias, e a sua reação instintiva é acender a luz ou pegar o telefone para fugir. Não fuja, fique. Esses pensamentos são apenas poeira mental assentando. Quando você chacoalha um tapete, a poeira sobe. Quando você para, a poeira desce. O silêncio é o momento em que a poeira desce. Não tenha medo do que surge na calma. Nada ali pode te morder. São apenas ecos. Imagine que o silêncio é uma água límpida e azul. Você pode boiar nela. Você não precisa nadar nem mergulhar fundo. Apenas fique na superfície, sentindo a quietude sustentar seu peso. Se o silêncio parecer alto demais, foque no som da sua respiração. Esse é o som da vida acontecendo agora. O ar entra, o ar sai. Simples. Ritmicamente, esse é o único relógio que importa agora. Transforme o medo do vazio em apreciação pelo espaço. Finalmente, espaço. Espaço para não pensar. Espaço para não reagir. Espaço para não ser ninguém. O silêncio é o remédio que cura a inflamação do mundo moderno. Deixe ele entrar pelos seus ouvidos, preencher sua mente e acalmar seu coração. Não é solidão, é solitude. É você sendo o melhor amigo de si mesmo, apenas estando presente, sem exigir nenhuma palavra. Lição 12. Você não é seus pensamentos. Aqui está uma das maiores causas da insônia: acreditar em tudo o que a sua cabeça diz. Você deita e a mente começa: e se der errado? E se eu não conseguir? Lembra daquela vergonha em 2010? E você embarca nesses pensamentos como se fossem trens reais. Você entra no vagão da preocupação e viaja quilômetros. O coração dispara, o corpo esquenta. Mas os sábios estoicos descobriram um segredo fundamental. Você não é os seus pensamentos. Você é o observador deles. Imagine que você está sentado na margem de um rio. Os pensamentos são folhas, galhos e troncos descendo a correnteza. Às vezes vem uma folha bonita, uma memória boa. Às vezes vem um tronco feio e retorcido, um medo. A maioria das pessoas, quando vê o tronco feio, pula dentro do rio, agarra o tronco e tenta lutar com ele. Elas se molham, se cansam, se arrastam. A proposta aqui é: fique na margem, veja o tronco passar, diga: ah, lá vai um pensamento de medo, e deixe ele ir. Não o convide para jantar, não ofereça chá para a sua ansiedade, apenas observe. Olha, minha mente está contando aquela história de fracasso de novo. Interessante. E deixe passar. Você é o céu. Os pensamentos são as nuvens. Nuvens pretas, nuvens brancas, tempestades. O céu não briga com a nuvem. Ele sabe que ela passa. O céu permanece. Você permanece. Essa separação é a chave da liberdade. Quando você percebe que não é obrigado a interagir com cada pensamento que surge, o drama acaba.
Vira apenas um filme passando na tela e você está com o controle remoto na mão, baixando o volume. Enquanto ouve minha voz, pratique isso agora. Se vier uma preocupação, não a empurre. Empurrar é fazer força. Apenas olhe para ela e diga mentalmente: isso é só um pensamento, não é um fato. Fatos são sólidos, pensamentos são fumaça. E fumaça se dissolve com o vento da respiração. Volte a atenção para o seu corpo pesado na cama. O corpo está aqui, no presente. A mente está viajando. Traga a mente de volta para a sensação do lençol, do travesseiro. Ancore-se no real. E o real é que, neste exato segundo, você está seguro e tudo é apenas ruído mental perdendo a força. Lição 13. A coragem de não fazer nada. Parece absurdo falar em coragem para dormir, mas no mundo de hoje, não fazer nada é um ato revolucionário. Você foi treinado para sentir culpa quando para. A culpa é aquela vozinha que diz: você deveria estar adiantando algo. Você está sendo preguiçoso. E essa culpa cria uma tensão sutil que impede o sono profundo. Os estoicos entendiam que o descanso é parte do trabalho. Não se pode colher frutos o ano todo. A terra precisa do inverno. O inverno parece inativo, parece morto. Mas embaixo da terra, nas raízes, a vida está se renovando em segredo. Dormir é o seu inverno diário. Não é perda de tempo. É a preparação da próxima colheita. Você precisa ter a ousadia de dizer não para a produtividade agora. Encare a culpa e diga: eu tenho o direito de desligar. Seu valor como ser humano não está no quanto você produz. Está em quem você é. E você é digno de descanso simplesmente porque existe. Você não precisa merecer o sono. O sono não é um prêmio para quem trabalhou muito. É uma necessidade biológica, como beber água. Livre-se da ideia de que dormir é para os fracos. Dormir é para os sábios. É no sono que o cérebro limpa as toxinas. É no sono que as emoções se organizam. Ao se entregar ao nada, você está, na verdade, fazendo a coisa mais importante do dia, cuidando da máquina que vive a vida. Sinta o prazer de não ter agenda agora, o prazer de não ter horário, o prazer de ser momentaneamente improdutivo. Deixe o mundo lá fora correndo atrás do próprio rabo. Aqui dentro, você escolhe a quietude. Respire fundo e sinta a liberdade de soltar a obrigação de ser incrível. Agora você não precisa ser incrível, basta ser macio, basta ser lento. Abrace o nada como um cobertor quente. É no nada que tudo se refaz. Lição 14. O refúgio interior. O mundo é barulhento, caótico e imprevisível. Pessoas decepcionam, planos falham, notícias assustam. Se a sua paz depender de o mundo estar calmo, você nunca terá paz. Os estoicos falavam sobre criar uma cidadela interior, uma fortaleza dentro de você, onde nada de fora pode entrar sem sua permissão. Neste momento, quero que você construa esse lugar na sua imaginação. Não exige esforço, é como um sonho acordado. Imagine um lugar dentro do seu peito ou na sua mente que é só seu. Pode ser um jardim murado, uma cabana na montanha, uma sala branca e silenciosa, ou apenas uma luz dourada no centro do seu corpo. Neste lugar, os problemas do trabalho não têm chave para entrar. As opiniões dos outros não passam pela porta. O medo do futuro fica do lado de fora. Aqui, nesta cidadela, você é intocável. Você é o rei ou a rainha do seu próprio silêncio. Quando você deita para dormir, você está entrando fisicamente no seu quarto. Mas mentalmente, você deve entrar neste refúgio. Visualize-se fechando as janelas dessa fortaleza. Lá fora, a tempestade pode estar caindo. O vento pode estar uivando. As crises, o estresse, a pressa. Mas dentro, a lareira está acesa. Está seco, está quente, está seguro. Sinta essa segurança no seu corpo físico. Sinta como seus pés relaxam quando sabem que não precisam correr.
como as suas mãos se abrem quando sabem que não precisam lutar. Você está protegido por essa barreira invisível da sua própria consciência. O que acontece lá fora pertence ao destino. O que acontece aqui dentro pertence a você. E agora, você escolhe a paz. Você decreta a trégua. A guerra do dia a dia acabou. Recolha as suas tropas. Tranque os portões. Nesta fortaleza, a única lei é o descanso. Permita-se afundar nessa sensação de proteção absoluta. Nada pode te atingir agora. Você está blindado pela calma. Você está em casa. Finalmente, em casa. Lição 15. O rio que não para. Imagine que o tempo é um rio largo e tranquilo. A maioria de nós passa a vida tentando segurar a água com as mãos. Tentamos segurar o momento feliz para que ele não acabe. Tentamos represar o momento triste para analisá-lo. Tentamos nadar contra a correnteza para consertar o que ficou para trás. Mas os estoicos nos lembram de uma verdade fundamental. A natureza do rio é fluir. E a natureza do ser humano é fluir com ele. O dia de hoje, com todas as suas vitórias e todas as suas falhas, já passou pela curva do rio. Ele já é a água passada. Você pode estar deitado agora, repassando cenas na sua cabeça, tentando mudar o que foi dito, tentando fazer diferente. Mas isso é como tentar segurar a neblina. Você só gasta energia e fica com as mãos vazias. O que aconteceu hoje já foi esculpido na pedra do tempo. Não pode ser tocado, não pode ser alterado. E aceitar isso não é derrota, é a mais pura libertação. Se você soltar a tentativa de controlar o passado, sente um peso enorme saindo das costas. Visualize agora, com os olhos da mente, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Imagine que cada acontecimento é uma folha seca caindo na superfície desse rio. A conversa difícil, uma folha. O erro que você cometeu, outra folha. A preocupação com o dinheiro, outra folha. Não tente pegar as folhas. Não tente afundá-las. Apenas observe a correnteza levá-las para longe, suavemente. Elas vão ficando pequenas, vão girando na água, até sumirem na curva lá na frente. Você fica aqui na margem, seco e seguro. O rio leva tudo, o rio limpa tudo. Você não precisa carregar o entulho do dia para a sua cama. A sua cama é um santuário de renovação, não um depósito de memórias velhas. Permita que o fluxo leve o que precisa ir. Confie que o que for importante vai ficar. Mas o peso, o excesso, a tensão, deixe a água levar. Sinta-se ficando mais leve a cada folha que se afasta. Você é a margem firme. O resto é apenas água passando. Lição 16. A arte de não tentar. Existe um paradoxo curioso no sono que os sábios antigos conheciam bem. Quanto mais você tenta dormir, mais o sono foge. Quanto mais você força o relaxamento, mais tenso você fica. É como tentar pegar uma borboleta com as mãos. Se você correr atrás dela, ela escapa. Mas se você sentar quieto e não fizer nada, ela pode pousar no seu ombro. Dormir é um ato de não fazer. E nós fomos treinados a vida inteira para fazer. Você deita e pensa, preciso dormir agora, senão amanhã estarei cansado. Isso é pressão. Isso é comando. E o seu sistema nervoso, que não gosta de ser mandado, se rebela e fica acordado. A lição aqui é praticar a indiferença estoica em relação ao próprio sono. Diga para si mesmo, se eu dormir, ótimo. Se eu apenas descansar o corpo de olhos fechados, ótimo também. Tire a meta da frente. Quando você para de se importar com o resultado, a ansiedade perde o combustível. Imagine que você está boiando no mar. Para boiar, você não pode fazer força. Se você endurecer o corpo, você afunda. Se você se debater, você cansa. Para flutuar, você precisa confiar na água e se entregar completamente, ficando mole, solto, entregue. O sono é esse mar. Você não precisa nadar até ele, ele já está te segurando. Pare de tentar fazer o sono acontecer. O sono não é algo que você faz. É algo que acontece com você. É como o pôr do sol.
Você não puxa o sol para baixo, você apenas assiste ele descer. Convido você agora a desistir do esforço. Desista de tentar relaxar. Apenas esteja aqui. Sinta o lençol. Sinta o travesseiro. Não procure nada. Não espere nada. É nessa desistência doce que a mágica opera. Quando você diz, eu não me importo mais, o corpo entende. Ah, o perigo passou. Podemos desligar agora. Seja passivo. Seja como uma pedra no fundo de um lago sereno. A pedra não faz esforço para estar lá. Ela apenas está. Seja a pedra. Lição 17. Você já é suficiente. Muitas vezes, o que nos mantém acordados é uma sensação sutil de insuficiência. Uma voz lá no fundo que diz, você não fez o bastante hoje. Você não é bom o bastante. Você deveria estar mais adiantado na vida. Essa voz é o chicote do ego. Ela compara o seu bastidor com o palco dos outros. Ela mede o seu valor pelo que você produz, pelo que você tem, pelo que os outros pensam. Mas os estoicos nos trazem de volta ao essencial. O seu valor como ser humano é inegociável. Ele não aumenta quando você ganha dinheiro, nem diminui quando você comete erros. Você é uma peça do universo. E como qualquer parte da natureza, você tem o direito de existir e de descansar, simplesmente porque você é. Uma árvore não se preocupa se cresceu o suficiente hoje. Um gato não se preocupa se foi produtivo. Eles apenas vivem seus ciclos. Neste momento, na horizontal, todos os títulos caem. Não importa seu cargo, não importa sua conta bancária. Não importa quantos seguidores você tem ou deixa de ter. Aqui, no escuro, você é apenas vida pulsando. Um coração que bate, um pulmão que enche. Isso por si só é um milagre que merece repouso. A cama não te julga, o travesseiro não pede seu currículo, o cobertor te aquece, não importa quem você seja. Aceite esse acolhimento incondicional. Diga para essa parte crítica da sua mente, eu sou suficiente. O que eu fiz hoje foi o que eu pude fazer. E isso basta. Troque a ambição pela gratidão. Gratidão por ter um lugar para deitar. Gratidão por esse corpo que te carregou o dia todo, sem pedir nada em troca, além de um pouco de pausa. Sinta essa aceitação descendo pelo seu corpo como um óleo morno. Você não precisa provar nada para ninguém agora. A corrida acabou. Tire o número do peito, desamarre os tênis. Você cruzou a linha de chegada do dia. Não há mais ninguém para impressionar. Apenas você consigo mesmo, em paz com a sua própria humanidade imperfeita e bela. Você basta, agora e sempre. Lição 18. O pequeno ensaio. Os antigos filósofos diziam que dormir é um pequeno ensaio. É o momento em que praticamos a arte de soltar a consciência, de deixar de ser eu por algumas horas. Isso pode parecer assustador para o ego, que quer controlar tudo e estar presente sempre. Mas é, na verdade, um ato de profunda confiança. Todas as noites, você entrega sua consciência ao mistério, e todas as manhãs, a vida te devolve ela, renovada. O medo de dormir é, muitas vezes, o medo de deixar de vigiar. O medo de que, se você não estiver no comando, o mundo vai desandar. Mas lembre-se, você já fez isso milhares de vezes. Desde que nasceu, você viajou para o mundo dos sonhos e voltou. É seguro ir. É seguro apagar as luzes da casa mental. Imagine que a sua consciência é uma lâmpada acesa em uma sala. Ela trabalhou o dia todo. Iluminou problemas, rostos, telas. Agora ela precisa esfriar. Não é um apagão definitivo. É um descanso merecido. Visualize a sua mão indo até o interruptor dessa lâmpada. Você vai diminuindo a luz bem devagar. Não fica tudo escuro de repente. Fica na penumbra. Aquela luz alaranjada, suave, de fim de tarde. As formas ficam menos nítidas. Os contornos se dissolvem. O eu começa a ficar borrado, misturado com o travesseiro,
misturado com o ar. Não lute contra esse borrão. Deixe a sua identidade se dissolver um pouco. Agora você não precisa ter nome, não precisa ter história. Você é apenas uma consciência flutuando em lição 19, a chave do subconsciente. Agora que estamos quase lá, entramos no território mais fértil da sua mente, o estado entre o acordado e o dormindo. É aqui que as sementes são plantadas. Durante o dia, sua mente consciente é um porteiro que barra muitas coisas, mas agora o porteiro está cochilando. O portão para o seu subconsciente está entreaberto. Tudo o que você sentir agora vai crescer durante a noite. Se você plantar medo, colherá ansiedade. Se plantar segurança, colherá cura. Por isso, vamos usar este momento para reprogramar o que você sente sobre si mesmo. Não com frases complexas, mas com sentimentos. Quero que você sinta, não apenas pense, a seguinte verdade: eu estou seguro. Deixe essa frase ecoar nos seus ossos. O mundo lá fora pode ser incerto, mas aqui, nesta cama, neste instante, você está protegido. Eu sou o suficiente. Não pelo que você fez, mas pelo que você é. A vida quis que você existisse. Isso é prova de valor. Tudo se resolve no seu tempo. Não no seu tempo, no tempo da vida. Imagine essas verdades como uma luz morna, como mel escorrendo pelo topo da sua cabeça, preenchendo seu cérebro, descendo pela nuca, pela coluna, avisando a cada nervo, a cada célula. Pode desligar. O perigo passou. Seu subconsciente está ouvindo. Ele não julga. Ele apenas obedece. Se você lhe der paz, ele construirá paz enquanto você sonha. Sinta essa luz curando velhas feridas que você nem lembra que tem. Limpando os arquivos, organizando a casa, você está sendo cuidado de dentro para fora. Lição 20. A descida final. Chegamos à borda. Não há mais nada a aprender. Não há mais nada a entender. As palavras agora vão perdendo o sentido e virando apenas som. Som suave, como chuva no telhado. Você não precisa mais prestar atenção. Minha voz pode ficar distante. Você está pronto para a travessia. Imagine uma escada suave, larga e segura, que desce para um jardim de névoa confortável. A cada degrau, você fica mais pesado, mais macio. Degrau 10, soltando os pés. Degrau 9, soltando as pernas, pesadas como chumbo morno. Degrau 8. O quadril afunda no colchão. Degrau 7. A barriga se move devagar, sem pressa. Degrau 6. As costas se espalham, ocupando espaço. Degrau 5. As mãos se abrem, largando tudo o que seguravam. Degrau 4. Os ombros caem, longe das orelhas. Degrau 3. O pescoço mole, a cabeça apoiada. Degrau 2. O rosto liso, a mandíbula solta, os olhos virados para dentro. Degrau 1. A mente flutua. 0. Você chegou. Não há mais esforço. Apenas o balanço suave da respiração. Você está entregue. Você está seguro. O dia acabou. A vida continua. E agora, o silêncio é o seu melhor amigo. Durma, descanse e confie. Tudo está bem. Para estender este roteiro mantendo o tom hipnótico, a linguagem simples e a estrutura de reprogramação subconsciente, vamos criar as lições 21 a 26. Estas lições são desenhadas para o momento em que o ouvinte já está em um estado de relaxamento profundo, quase no limiar do sono, onde as palavras se tornam sentimentos e a lógica dá lugar à entrega total. Lição 21. O ritmo sagrado do coração. Pare por um momento e sinta o que está acontecendo dentro do seu peito. Não é um pensamento, é uma batida. Tum-tum, tum-tum. Você já percebeu que o seu coração nunca pediu permissão para bater? Ele não perguntou se você estava cansado, se você estava triste ou se você tinha planos. Desde antes de você nascer, ele assumiu o compromisso de te manter vivo. Os estoicos diziam que existe uma inteligência na natureza que cuida de tudo. As marés sobem e descem, as estrelas giram e o seu coração bate.
Isso prova que existe uma força maior do que a sua vontade cuidando de você. Você não precisa fazer a sua vida acontecer agora. A vida já está acontecendo, batida por batida. Sinta esse ritmo como se fosse uma música de ninar interna. A cada batida, uma onda de calma sai do seu peito e vai até a ponta dos seus dedos. A cada batida, o seu sangue leva uma mensagem de "está tudo bem" para cada canto do seu corpo. Você não precisa controlar o seu coração. Você não precisa controlar a sua digestão. Você não precisa controlar a sua cura. Se a vida cuida das coisas mais importantes sozinha, por que você ainda está tentando controlar as coisas pequenas? Deixe o ritmo do seu coração ser o seu guia. Ele é lento, ele é constante, ele é fiel. Sincronize sua mente com essa batida. Não há pressa no coração. Ele sabe que tem todo o tempo do mundo. Entregue a sua ansiedade a esse ritmo. Deixe que a batida do seu peito embale os seus pensamentos até que eles adormeçam. Você é amado pela própria vida, que insiste em bater dentro de você. Descanse nessa certeza. Lição 22. A dissolução das fronteiras. Agora, imagine que as bordas do seu corpo estão começando a ficar suaves. Sabe quando você coloca um pouco de tinta na água e ela começa a se espalhar sem uma linha divisória clara? Imagine que você é assim agora, onde termina a sua pele e começa o lençol, onde termina o seu corpo e começa o ar à sua volta. No sono profundo, as divisões desaparecem. Você não é mais alguém separado do resto do mundo. Você volta a ser parte do todo. Os estoicos chamavam isso de sinfonia, a harmonia de todas as coisas. A pressão de ser uma pessoa específica, com um nome, um passado e problemas, é muito grande. Solte essa pressão. Sinta-se como se você estivesse derretendo. Não há nada para segurar, não há nada para proteger. Você é como uma gota de água voltando para o oceano. A gota não morre no oceano, ela se torna o oceano. Sinta essa vastidão. Você não é apenas esse corpo cansado. Você é a paz que preenche o quarto. Você é o silêncio da noite. Você é o espaço infinito. Quando você deixa de tentar ser alguém, você descobre que é tudo. E o tudo não tem medo. O tudo não tem insônia. O tudo apenas existe em perfeita calma. Deixe as fronteiras caírem, espalhe-se pelo ambiente, sinta-se flutuar no nada, que na verdade é o colo da existência. Lição 23. O santuário da não reação. Durante todo o dia, você foi uma máquina de reagir. Alguém falou algo, o celular tocou, você reagiu. Um pensamento ruim veio, você reagiu. Reagir gasta a alma. É como estar em uma luta de boxe que dura 16 horas. Mas aqui, neste momento, você está no santuário da não reação. Isso significa que nada do que aconteça exige uma resposta sua. Se um barulho soar lá fora, deixe o barulho ser barulho. Você não precisa investigar. Se um pensamento surgir, deixe o pensamento ser pensamento. Você não precisa responder. Se uma coceira vier ou um desconforto aparecer, apenas observe. Seja como uma montanha. As nuvens passam pela montanha. A chuva cai na montanha. O sol esquenta a montanha. Mas a montanha não faz nada. Ela apenas permanece. Ela não briga com a nuvem. Ela não agradece ao sol. Ela é imovível em sua paz. Pratique ser a montanha agora. Deixe o mundo acontecer ao seu redor, mas não deixe que ele te mova. Essa é a verdadeira liberdade estoica. A liberdade de não ser escravo das circunstâncias. Você está além do alcance do mundo agora. Você é o espectador calmo. Nada te atinge, nada te perturba. A paz não é a ausência de barulho, é a ausência de reação ao barulho. Sinta essa força silenciosa crescer dentro de você. A força de quem não precisa de nada. Lição 24. A limpeza das águas internas. Imagine que dentro de você existe um grande lago. Durante o dia esse lago foi agitado.
Pedras foram jogadas, o vento soprou forte, a lama do fundo subiu, a água está turva. Você não consegue ver o fundo. Muitas pessoas tentam limpar o lago batendo na água com as mãos. Isso só cria mais lama. Como se limpa um lago? Apenas ficando parado. Se você não mexer na água, a lama começa a descer. A gravidade faz o trabalho. As impurezas vão para o fundo e a superfície fica lisa como um espelho. Sua mente é esse lago. O sono é o momento em que você para de agitar a água. Não tente limpar seus pensamentos. Não tente expulsar as preocupações. Apenas fique quieto. Deixe que o tempo e o silêncio filtrem a sua mente. Sinta a clareza voltando aos poucos. A água vai ficando transparente, fresca, pura. Lá no fundo do seu lago existe uma paz que nunca foi tocada pelo dia. Uma paz que está lá desde que você nasceu. Conecte-se com essa água profunda, beba dessa calma. Tudo o que aconteceu hoje foi apenas sujeira na superfície. A essência do lago continua limpa. Sinta essa pureza lavando suas células, seus órgãos, sua memória. Você está se tornando límpido. Você está se tornando luz. Lição 25. O abraço da escuridão amiga. A maioria das pessoas teme o escuro ou o vê como um vazio. Mas para os sábios, a escuridão é a mãe do descanso. A luz revela as coisas, mas também nos obriga a agir. A escuridão esconde as distrações e nos convida a voltar para casa. Pense na escuridão do seu quarto não como ausência de luz, mas como um abraço protetor. É como se a noite fosse um manto de veludo negro, pesado e macio, que é colocado sobre você. Esse manto abafa os sons. Esse manto esfria as preocupações. Debaixo desse manto, você está invisível para os seus problemas. Se eles não podem te ver, eles não podem te pegar. Sinta o peso confortável desse manto sobre suas pálpebras. É um peso bom, um peso que diz, pode soltar, eu seguro você. Agradeça à noite por apagar o mundo. Sem a noite, não haveria renovação. Abrace o escuro como um velho amigo que guarda seus segredos e protege seu sono. Não há nada para olhar lá fora. Tudo o que importa agora está no brilho suave da sua alma, brilhando baixinho como uma brasa que aquece sem queimar. Você está envolto em proteção. O escuro é o seu escudo. Lição 26. O último sopro de vontade. Chegamos ao ponto onde até a minha voz começa a se tornar um peso desnecessário. Este é o momento do último sopro de vontade. Sabe quando você apaga uma vela e um fiozinho de fumaça sobe antes de sumir completamente? A sua vontade agora é esse fiozinho de fumaça. Você não quer mais nada. Você não espera mais nada. Você nem mesmo quer dormir. Você apenas deixa o sono ser. A diferença entre tentar dormir e dormir é a mesma diferença entre nadar contra a correnteza e boiar a favor dela. Abandone o último esforço. Até o esforço de relaxar, solte-o. Se houver uma palavra sobrando na sua cabeça, deixe-a cair. Se houver uma imagem, deixe-a desbotar. Você está entrando na terra de ninguém, onde as perguntas não têm respostas porque não há quem as faça. Sinta o vazio se tornando plenitude. Sinta o cansaço se tornando êxtase. A partir daqui, o silêncio assume. A partir daqui, a luz se apaga. Bom descanso, alma corajosa. O universo cuida de tudo agora. Basta ser.